Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, e vamos ler dos versos 18 ao 26. Primeira carta do apóstolo João, versos 18 a 26. Deixe sua Bíblia aberta para que você vá conferindo aquilo que nós nos propusemos e fomos orientados por Deus certamente para falar ao coração dos irmãos. Vocês que estão assistindo em casa, façam o mesmo, peguem suas Bíblias e vamos nos deliciar com o texto da palavra do Senhor. 1 João 2, 18 a 26 diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a saibais, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Amém. Vamos orar mais uma vez. E esse é aquele instante em que cada um de nós pede a Deus para que Ele mesmo nos instrua através do seu Espírito Santo. Feche os seus olhos e fale com Deus. Senhor, em nome e para a glória de Cristo Jesus, nos colocamos diante do Senhor humildemente e imploramos que o Senhor fale aos nossos corações. Ilumine nossas mentes para ouvir o Teu Espírito e não apenas, ó Pai, aquele que está responsável de transmitir, de interpretar a Sua palavra. Deus, nos faça sair daqui hoje motivados, modificados, transformados pelo poder da Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que eu gosto na Bíblia e que me faz apaixonado por ela é que ela tem o poder de surpreender sempre. Esse texto, por exemplo, se estivéssemos estudando, eu podia perguntar aqui: qual é o assunto desse texto? E eu garanto que a resposta da grande maioria seria os anticristos, ou o anticristo. Porque lendo superficialmente como fizemos, ou rapidamente como fizemos, a gente tem a impressão. E a falta de uma metodologia, talvez de leitura, faz com que nós nos percamos em muitas leituras e muitos textos da Bíblia que nós lemos. Eu acho que esse aqui é um bom exemplo. Porque, na verdade, esse texto não foi escrito primordialmente para falar sobre os anticristos ou sobre o anticristo e a sua atuação no seio da igreja ou os seus ataques contra a igreja. Não. Primordialmente esse texto foi escrito para servir de um enorme consolo para a igreja de Cristo. E nós vamos mostrar isso nessa noite. E eu espero que nós saiamos daqui com os nossos corações radiantes de alegria por termos sido informados de elementos tão preciosos quanto esse texto, a meu ver, nos transmite.
Ele também fala sobre os anticristos. Ele fala sobre um anticristo. Mas esse não é o assunto primordial aqui. O clímax do nosso texto é o verso 19, por exemplo. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. O clímax nos informa que os anticristos não permanecem no seio da igreja, pois eles não conseguem conceber a ideia de um Cristo, de um Salvador, de um Redentor, e muitas vezes nem mesmo a ideia de um Deus que tem um filho para redimir a humanidade. O nosso clímax mostra que a saída deles é voluntária, eles se esvaem, eles vão embora, vão voluntariamente, mas vão também porque nunca foram verdadeiros cristãos. Os personagens desse texto, ele fala sobre a igreja de Cristo, que de maneira muito amorosa, tem como a primeira referência a palavra filhinhos. João se refere à igreja como filhinhos. O segundo personagem aqui são os anticristos, que culminam com a presença de um anticristo, mais forte do que todos os demais, e que de certa forma terá influência global. Mas o terceiro personagem aqui, e talvez o que nós mais gostemos, seja a presença do Filho e do Pai, agindo no meio da igreja, protegendo ela dos ataques daqueles que são contrários a Cristo. Então, esta é a cena e estes são os personagens. O texto traz uma visão de uma igreja vivendo em meio a todo esse imbróglio de elementos, dos quais um deles pretende afetar a igreja na sua fé. Com esse pequeno pano de fundo a respeito do texto, eu quero falar com os irmãos nesta noite sobre 4 grandes privilégios da igreja de Cristo. Porque antes de falar dos anticristos, da sua atuação na igreja ou contra a igreja, nós vamos falar daquilo que é essencial aqui nesse texto, a meu ver. E a meu ver, esse texto traz consolo, esse texto traz conforto para nós. Aliás, um enorme conforto. 4 grandes privilégios ele apresenta para a igreja de Cristo. E eu quero começar com o primeiro deles, dos versos 18, 19 e o 26. Nós vamos aprender com esses 3 versos que o primeiro grande privilégio da igreja de Cristo é que ela sempre terá uma liderança. Cristo jamais deixará a sua igreja sem pastores, sem homens que a ame, que se preocupe com ela e com a sua salvação. É por isso que o texto começa: filhinho, já é a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se fossem, não teriam saído. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Esses 3 versos nos mostram que a igreja de Cristo, ela sempre vai conter homens que a amarão, homens que se preocuparão realmente com esta igreja, e homens que são comprometidos com a palavra, homens protegidos pelo Espírito Santo, que ensinará esta igreja nos caminhos agradáveis aos filhos de Deus, os caminhos que agradam a Deus para os seus filhos andar. O verso 18, João começa com a palavra filhinhos, uma palavra característica e comum no seio familiar. É comum ouvirmos isso de um pai,
de alguém que ama, de alguém que se preocupa, de alguém que está envolvido emocionalmente com aqueles a quem ele endereça a sua fala. João vê esta igreja como sua família, sua casa, a casa dos seus irmãos, a casa dos seus filhos, a casa dos seus pais, mães, pais e mães. No livro de Jeremias, Deus convida o povo ao arrependimento e faz a seguinte promessa: caso eles se arrependessem, caso eles se mantivessem fiéis a Ele. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. É uma promessa de Deus aos seus filhos. A igreja de Cristo jamais ficará sem ter pastores preocupados, que a amam e, porque a amam, ensinam as verdades das Escrituras Sagradas, que as conduzem para a vida eterna. Jamais essa igreja ficará sem líderes que as conduzam à presença do Senhor. Observando esses 3 versos, a gente pode perceber que estes pastores, eles vão agir nas igrejas em 3 frentes. Primeiro, eles informam a igreja a respeito dos fatos e relatos bíblicos. Os versos 18, João começa dizendo: filhinho, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo. Ele não deixa a igreja enganada em relação ao que virá, ao que está acontecendo. É função daquele que ama a igreja transmitir a esta igreja as verdades das Escrituras Sagradas, sejam elas a respeito de pecado, sejam elas a respeito das profecias duras que virão, sejam elas a respeito do inferno ou da vida eterna. É função deles, e eles cumprem o seu papel de ensinar a igreja de Cristo, de informar a igreja de Cristo. Mas também é o objetivo deles preparar a igreja. O verso 18, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, é a última hora. Os pastores que amam a igreja estão presentes na igreja de Cristo, e eles preparam a igreja para enfrentar aquilo que vem. É função deles, e eles têm cumprido o seu papel neste aspecto, porque eles são enviados por Deus, eles são colocados por Deus, porque ninguém ama mais a igreja do que o próprio Deus. Em terceiro lugar, é função deles proteger a igreja. Por isso o verso 26, isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. E a gente percebe que João está aqui tendo como intenção proteger a igreja. Ao esclarecer, ao informar, ao preparar a igreja, João também está protegendo a igreja. João está dando para a igreja armas para se defender contra o que já estava acontecendo nos seus dias e também está acontecendo em nossos dias. É função dele proteger a igreja. E esse texto nos ensina que nenhuma igreja de Cristo ficará sem um pastor preocupado com sua saúde espiritual, seja ela de qual credo for. Eu não estou aqui para defender o presbiterianismo, nem para defender nenhuma outra denominação cristã. Eu estou aqui para dizer que o Deus que nós servimos, o Deus que ama os seus filhos, tem seus pastores nas suas igrejas, naquelas cuja palavra é a Bíblia Sagrada, naquelas cujo Cristo é o Redentor da cruz que morreu para dar a vida por nós. E nós não estamos falando de religiosidade, não estamos falando de credos, não estamos falando de igrejas ou de denominações. Em todas elas, há cristãos verdadeiros e há pastores que amam o rebanho e estão lá preparando esse rebanho para o encontro glorioso com Cristo na cruz. Eu creio que em todas elas também há falsos profetas, falsos mestres, e
grandes teólogos, todos infectados com seu conhecimento superior e sua prepotência bajulada. Quando eu digo que em todas elas há pastores, eu creio nisso. Porque eu não creio no exclusivismo do presbiterianismo. Eu não creio no exclusivismo do congregacionalismo, nem do catolicismo, nem do adventismo, e nem de nenhum desses ismos que nós pudemos citar aqui agora. Eu não creio no exclusivismo, eu creio que a igreja de Cristo, ela é invisível. E ela está contida em todas as denominações, não existe exclusividade. Cristo não fundou uma denominação específica, Ele fundou a igreja daqueles que seriam lavados pelo seu sangue, comprados pelo seu sangue, e que ao final seriam elevados às alturas. E eles estão em todos os credos, em todas as igrejas, em todas as religiões. Por isso, eu acho perigoso apontar o dedo para qualquer uma que seja e só ver maldade, ruindade e erros. Nós não temos tal poder, não temos tal autoridade, não temos condições para isso. Os salvos estão em toda parte e muitos vão se surpreender com isso no final das contas. Primeiro grande privilégio, irmãos da Igreja de Cristo. Podem ter certeza. Ela nunca ficará sem líder vindo da parte de Deus. Se você é um cristão verdadeiro, se você está aqui, não é por brincadeira, se você realmente entregou sua vida a Cristo, você pode ter certeza, essa igreja nunca ficará sem alguém que pregue a verdade, que exponha a Bíblia com verdade. Nunca ficará sem alguém que ame e se preocupe com a salvação de vocês. Amém? Segundo grande privilégio da igreja de Cristo, ela tem garantias. Os versos 20 e 21 nos diz assim: e vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes vocês a sabem. E saibam outra coisa, a mentira jamais procede da verdade. Esses dois versos nos dizem que a igreja de Cristo tem pelo menos duas garantias fundamentais aqui estabelecidas. Primeira, essa igreja tem o Espírito Santo. Diz o verso 20: e vós possuís a unção que vem do Santo. A referência à unção nos remete ao Espírito Santo. E a gente teria que caminhar um pouco mais até o verso 27, para perceber que o autor está falando do Espírito que vem do Pai, o Espírito que vem do Filho, o Espírito que foi enviado por Deus após a partida de Cristo. Porque no verso 27 está escrito: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeiro, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Claramente está